Eu vou mostrar o material que eu vou utilizar para fazer o puxa-saco. Eu vou utilizar viés para acabamento, esse aqui é o industrial, né? Mas aí você pode fazer o seu próprio viés. Eu vou usar isso aqui porque eu quero colocar um detalhe, uma faixa. Então, eu vou usar essa faixinha que eu bordei, tá? E eu vou colocar esses acabamentos aqui na faixa. Eu vou usar 2 tecidos medindo 20 por 40. Esse tecido aqui eu vou dobrar ele ao meio, ó. Vou pegar ele assim, eu vou dobrar ele ao meio e vou dobrar ao meio novamente, desse jeito aqui. Aqui na parte da abertura do tecido, ó, na parte da abertura, eu vou arredondar. Esse bico aqui eu vou arredondar. Pode ser aí com prato, com pires, se você não tiver a régua, tá? Aqui no meu caso eu tenho a régua, eu coloquei aqui, ó, dessa forma e arredondei. Vou fazer isso com os dois, tá? Porque esses dois aqui são na medida de 20 por 40. Tenho também aqui a alcinha. A alcinha eu cortei ela 5 por 18, dobrei ao meio, dobrei as pontas para dentro, dobrei ao meio novamente, vou passar uma costura aqui nas duas laterais. Aqui eu tenho a parte principal do meu puxa-saco, que são 2 tecidos, medindo 38 por 40 de altura. Esse aqui eu vou reservar um, e no outro eu vou fazer 2 marcações, aqui na parte da dobra, ó. Repare que eu vou pegar aqui a parte que está dobrada aqui. Vou posicionar aqui minha régua meio centímetro. De fora para dentro. E de baixo para cima eu vou marcar 12. Então, vou descer aqui, ó, fazer uma marcaçãozinha. Até aqui o 12. Aqui a gente dá uma arredondadinha. Aqui na hora de cortar, ó, para ficar mais fácil para colocar o viés, tá bom? Então, aqui, ó, na parte de cima eu fiz uma marcação de meio centímetro para dentro por 12, tá? Aqui na parte de baixo, do mesmo lado, porém embaixo, eu vou fazer uma marcação aqui, ó. Pra cima, eu vou marcar 2 centímetros. Marco aqui 2. E pra cá eu marco 5, dessa forma que eu tô mostrando aqui pra vocês. Então, ficou 2 e 5. Agora, eu vou pegar novamente a minha régua e vou posicionar aqui, ó, do 5 pro 2, a parte arredondada, porque eu preciso arredondar aqui embaixo também. Pronto, vai ficar dessa forma aqui. Agora, o que eu vou fazer é cortar onde eu fiz essas marcações, gente. Ó, junta aqui o tecido. E faz esse corte. Aqui em cima. Aqui, ó, no meio centímetro, vai descer. Se quiser prender, tá? Para o tecido não correr. E aqui, ó, corta arredondando aqui, ó. Pronto. Ó, quando eu abrir, vai ficar dessa forma. Aqui embaixo, onde vai puxar, né, o saco. E aqui em cima, onde eu vou colocar. Agora, eu vou cortar esse daqui também, ó. Tem que arredondar. Arredondo os dois, ó. Prontinho, meninas, agora nós vamos lá pra máquina que eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer tudo isso aqui. Aqui, meninas, esse viés, ele tem 25 milímetros, né? Eu não vou abrir essa partezinha aqui, ó, igual a gente costuma fazer pra passar a costura aqui, não. Vou deixar dobrada. E aí, eu vou vir aqui pelo lado avesso do meu tecido e vou costurar, tá? Porque se eu abrir, vai ficar um viés muito largo, o acabamento não vai ficar legal. Então, eu vou passar assim, ó. Aqui eu já costuro aqui, ó.
E venho costurando. É só alinhando o tecido com viés que vai ficar certinho, tá? Eu vou terminar minha costura aqui e já volto para mostrar para vocês. Que agora, meninas, posso ir lá no ferro e passar, ou só jogar aqui pra cima e dobrar aqui, ó. Desse jeito aqui, e passar uma costura aqui bem reta aqui na borda, tá? O bom de ir lá no ferro é que fica tudo assentadinho, certinho. Não dá trabalho aqui pra passar a costura. Vai lá no ferro, passa, prende e vamos passar uma costura aqui, ó. Vamos fazer isso aqui nessa parte de cima e na parte de baixo também, tá? Lá onde nós cortamos, arredondado, precisamos passar o viés. Passar aqui na parte de baixo também, tá? Da mesma forma, já deixo aqui, ó, dobrado. E passo o meu viés. Passei aqui, meninas, o viés na parte de baixo e na parte de cima, ó. E era pra ficar assim, né? Em tese era pra ficar assim. Porém, como eu falei pra vocês, eu quero acrescentar aquele detalhe, tá? Que é a minha faixa. Falei pra vocês, essa faixinha aqui eu bordei, ela tem 10 centímetros, tá? E eu vou colocar aqui, ó, esses acabamentos nas laterais dela. E também poderia ser um tricoline estampado, só para fazer um detalhe ali, né? Então, eu vou pegar aqui direito da minha faixa com o direito do acabamento aqui, tá? E vou passar uma costura. Vou fazer isso no final, eu quero que apareça só essa partezinha aqui para ficar bem delicado. Cima para baixo, eu fiz uma marcação de 4 centímetros, posicionei aqui a minha faixa e vou passar uma costura aqui na parte de cima e uma costura na parte de baixo, tá? Aqui eu não fiz a marcação porque eu posso acompanhar aqui, ó, reto o xadrez, mas se o seu tecido for liso, faça uma marcação aí com a régua e a caneta que apaga o calor do ferro para ficar bem certinho. Aqui, meninas, eu terminei, ó, já coloquei a minha faixinha, ficou assim, né? Passei aqui o viés, embaixo e em cima, terminei a faixinha, ficou assim. Agora, o que eu vou fazer é posicionar essa parte aqui com a parte de trás. Então, eu pego aqui, ó, a minha parte de trás, como aqui é fio tinto, não tem avesso, ó. Se tivesse avesso, geralmente coloca-se o direito para esse lado, tá? Mas aqui não é o meu caso. Vou pegar essa parte aqui, ó, e colocar assim com o direito para cima. Vou posicionar as duas aqui, ó. Primeiro eu alinho aqui na borda e aqui na borda, vou prender, tá? Pode prender, alinha bem certinho aí, ó. Essa parte e essa parte. E prende. Para passarmos a costura. Aqui, na parte de baixo, eu vou arredondar os cantinhos. Aqui, ó, os dois. Junto aqui. E aí, você arredonda o cantinho, tá bom? Do mesmo tamanho que for desse lado, óbvio que tem que ser do outro, né? Alinha bem certinho, gente, pra não ficar torto. Prende também, gente, pra não escapar, né? Ficar os dois tecidos iguais. Lembrando que se não tiver a régua, pode ser aí com um prato, com um pires, com um cone de linha. Arredondei aqui os dois cantinhos, agora eu vou prender e vou passar uma costura aqui em volta, ó. Junta aqui certinho também. E vou passar uma costura em volta de toda a minha peça. Aqui eu passei a costura, ó, em volta.
tá? De toda a peça, passei aqui onde eu arredondei. Agora é só recortar, tá? Aqui nas partes arredondadas. E também acertar alguma parte aí se ficou um pouquinho de tecido a mais, tá? Vocês cortam aí pra alinhar, pra ficar tudo certinho. Que depois nós vamos passar o viés. Essa parte aqui, ó, eu não passo, tá? Porque eu ainda vou colocar outra parte aqui em cima. Então, o viés é em volta da peça, mas aqui não, tá bom? Então, vamos lá, que eu vou começar pela parte de trás, passando o viés. Assim, ó. Aqui eu vou abrir, tá? E vou começar aqui, ó, passando o meu viés e vou passar em volta da peça. Nas curvinhas, alinhe bem, ó, o tecido com viés. Pra ficar bem feio nas curvas, tá? Aqui, como eu falei pra vocês, costurei primeiro a parte de trás. Agora o que eu vou fazer é dobrar pra frente. Quem quiser pode ir lá no ferro, passar, acertar tudinho aqui, ó, prender pra passar uma costura, tá? Eu vou lá passar porque eu acho que fica mais fácil a hora de rebater a costura aqui em cima. Passei, meninas, prendi. Agora o que eu vou fazer é passar a costura aqui, né? Pra finalizar essa parte, tá bom? E aí nós vamos pra outra parte, que é a parte de cima do puxa-saco. Terminei essa parte, ó, passei aqui o viés em volta, né? Como eu falei pra vocês, essa parte aqui de cima não passa o viés, é só nas outras 3 partes. Então, eu vou reservar esse aqui e vou fazer aqui, como eu mostrei pra vocês, que eu dobro, agora eu passo uma costura de cada lado. Pronto. Esse aqui, eu vou pegar o direito pra cima, tá? E o direito da outra parte pra baixo. Vou juntar assim, ó, e vou deixar uma abertura pra desvirar depois. Faz aqui uma marcaçãozinha, ó, deixa aí uma abertura de uns 5, 6 centímetros. E vamos passar uma costura de pé de máquina aqui em volta, tá? Aqui eu já passei a costura, dei um piquezinho aqui, ó, nos cantos, tá? Agora eu vou aqui desvirar, vou lá no ferro, vou passar para assentar essa costura e vou voltar na máquina passando uma costura de press-ponto, tá? Em toda a volta aqui, ó, uma costura. Meninas, aqui eu passei o press-ponto e o que eu fiz aqui? Encontrei o meio, tá? Aqui, ó, fiz um X bem aqui no meio. E aqui, ó, pra cá, do meio pra cá eu fiz 7, do meio pra cá eu fiz 7. Então, vai ficar com 14 centímetros. Essa medida aqui de 14 centímetros é o que eu preciso deixar aqui, ó. Quando eu fizer as pregas, eu tenho que ficar aqui em cima com a medida de 14 centímetros que eu vou posicionar nessa parte aqui de cima. Aqui, ó. Ficou com 14 centímetros, aqui também. Agora, o que eu vou fazer é achar o meio aqui do puxa-saco, posicionar bem aqui no meio, ó, bem aqui no meio do X. E é só isso. Agora, eu vou passar uma costura prendendo aqui. Vou aproveitar também, já colocar a nossa alcinha desse jeito aqui, ó, no meio e com a costura. Vou prender desse jeitinho que tá aqui, tá bom? No vídeo. Então, vou lá na máquina fazer isso aqui e volto para mostrar como vou fazer a parte final aqui. Aqui eu já passei a minha costura, ó, tá preso, ficou dessa forma. Eu vou deixar aqui a minha alcinha pra cima e vou dobrar aqui, ó, reto aqui, tá? Dobro pra dentro, ó. Aí, dobro essa parte aqui pra cima. E vou sentir aqui, gente, ó. Aqui, eu vou sentir aqui, ó, onde acaba o puxa-saco, ó. Não esquece de deixar isso aqui pra cima, tá? Dobra, dobra, passando por cima. E aqui, ó, você sente aqui com o dedo que precisamos passar uma costurinha aqui, ó. Bem aqui, aqui acima de onde acaba aqui o puxa-saco. Passa uma costura aqui em cima, ó. Eu vou lá na máquina, vou passar a costura e já volto aqui.
Passei aqui a costura, passei de vermelho mesmo, porque essa costura ela não vai aparecer. E agora o que eu vou fazer é dobrar, ó, aqui pra baixo, arrumar aqui os cantinhos, tá? Bem certinho, ó. Arruma aqui, gente, bem certinho, e aí pode passar uma costura aqui em cima, tá? Prespontando aqui em cima, eu vou arrumar aqui, vou passar a costura e volto aqui pra mostrar pra vocês como que ficou o meu. Ficou assim, meninas, passei aqui em cima, ó, uma costurinha de presponto, tá? Pra finalizar, passei e ficou desse jeito. Eu espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até uma próxima aula.